hoje se traça como exemplo de beleza. A pessoa tem que ter um corpo perfeito, tem que ter um abdômen definido, tem que ter os cabelos lisos, a ponto dos negros fazerem muitos tratamentos para manter esse alisamento, e as clínicas de estética cada vez mais oferecendo novos jeitos para tornar a pessoa bonita. E aqueles que às vezes não se aplicam a esses padrões acabam ficando meio rejeitados e externando essa insatisfação de outras maneiras. Por que nós vemos hoje pessoas com os corpos todos tatuados? Alguns desenhos bonitos, mas algumas figuras que eu não consigo entender por que a pessoa aplica tudo aquilo na sua própria pele, né? E outras formas de revolta também. Então, será que essa própria ideologia, essa insatisfação consigo mesmo, como é com aquela figura que vê no espelho todos os dias, é que acaba indo para esse lado tão drástico a ponto de querer até se transformar como pessoa, até de mudar do seu sexo, naquilo que nasceu uma mulher? Eu sou tão insatisfeita comigo mesma que eu queria não só me transformar como mulher, mas me transformar num homem? Então, uma das principais ciências humanas que nós vimos ser muito desenvolvida, sobretudo na Idade Moderna, mas é muito antiga, é a antropologia, né? Que é o estudo sobre o ser humano. Tão séria e tão importante que o Kant, que é um filósofo alemão do século XVIII, ele dizia o seguinte: nós, seres humanos, dotados de inteligência, nós precisamos, durante essa vida, responder a 4 perguntas, dizia o Kant. A primeira delas é: o que eu posso conhecer? O que eu posso conhecer? Até onde vai a capacidade do homem de conhecer, né? O que nós podemos conhecer das coisas, das pessoas? A segunda pergunta é: o que nós devemos fazer? Né? O que o ser humano, enquanto ser inteligente, ele precisa fazer, porque se ele não fizer, vai fazer falta não só para a humanidade, mas para todas as outras criaturas. Então, primeiro o conhecer, depois o fazer. A terceira pergunta, dizia o Kant, que nós não podemos morrer sem responder: o que devemos esperar? Só nós, seres humanos, somos capazes de perguntar e somos capazes de fazer essa pergunta: o que eu espero para amanhã, para o mundo, futuro? E a quarta pergunta, aí o Kant, como um bom pensador, um alemão muito rigoroso: que é o ser humano? Aí ele diz o seguinte: no fundo, gente, só existe uma pergunta que nós, seres pensantes, precisamos responder: que é o ser humano? O que é o homem? Né? E aí a gente vai lá para Jesus, né? Para os evangelhos, né? A vida de Jesus foi a resposta a essa pergunta. A vida de Jesus, né? Desde a sua concepção, né, no ventre de Nossa Senhora, sob a proteção do Altíssimo, até a sua ressurreição, a vida de Jesus responde à pergunta: o que é o ser humano? Quando você fala da insatisfação, então vejamos bem, nós precisamos, à luz das Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, que tem muito a contribuir, à luz da tradição da Igreja, são 2000 anos de muito ensinamento, muita investigação, quantas intervenções do magistério da Igreja, em diálogo, como propõe esse documento da Congregação da Educação Católica, com as ciências. Nós não temos medo das ciências. A Igreja é parceira, aliás. Se hoje nós temos uma ciência desenvolvida, nós devemos à Igreja. Fala-se tanto dos males que a Igreja teria feito por causa da Inquisição, mas não se fala, por exemplo, que quem é que descobre a genética? Um padre, Mendel, as leis de Mendel. Lá na Idade Média, nós devemos, hoje se fala demais do projeto Genoma, né, que estuda, quer mapear todos os genes humanos, mas tudo isso começou com quem? Com Mendel, né, um padre que foi estudar como é que se dava a composição genética do ser humano. Então, nós precisamos, Cidinha, para enfrentar esse problema que é seríssimo e que é fator do adoecimento de muitas pessoas, a insatisfação.
né? Então, insatisfeito comigo mesmo, descontente comigo mesmo, eu preciso fazer essa pergunta. Quais são as causas? O que é que me torna uma pessoa tão insatisfeita? É um diagnóstico que nós temos que fazer, nós temos a obrigação de fazer. Do mesmo modo como o médico, ele faz uma investigação e um diagnóstico para descobrir por que é que você está sofrendo tal doença. Nós temos que fazer um diagnóstico hoje para entender o que é que acontece com o ser humano, que é algo, que é alguém tão precioso, fique tão insatisfeito, tão descontente, não aceita, porque quando você não aceita o seu corpo, o problema é que não há uma aceitação a você enquanto pessoa, né? É um problema muito sério de interioridade, né? Essa insatisfação que você fala, né, com o corpo, por isso eu estou sempre preocupado, né, há uma preocupação enorme com o envelhecimento. Sim. Né? Hoje se fala aí de buscar a pílula da juventude, né? A fonte da eterna juventude. A fonte da eterna juventude. Isso aí é algo que acontece por pressão social, né? Pressão social, pressão econômica, porque nós temos indústrias que ganham muito dinheiro com essa insatisfação do ser humano, de todos os níveis, desde você citou a estética, mas nós temos a indústria estética, nós temos a indústria do turismo, então nós temos que ter discernimento, pressão econômica, pressão social, mas a maior das pressões, Cidinha, é a pressão cultural, né? O ser humano é, entre as criaturas de Deus, um ser que ele faz a sua morada, né? Nós não ficamos satisfeitos, aí para entrar na insatisfação, com o mundo onde nós naturalmente estamos inseridos. Somos nós que fazemos, nós fazemos a nossa casa, nosso jeito de entender, né? Então nós temos que enfrentar esse problema no nível cultural. Depois do nível cultural, vem já os marcos legais, né? Os marcos regulatórios de uma interpretação, de um modo de viver que às vezes está se distanciando daquilo que é natural. Então vejamos bem, nós precisamos continuar investigando o que está acontecendo com o ser humano dos nossos tempos, que tem como uma das suas características e um dos seus desafios a insatisfação. E olha, vejamos bem, nós temos uma vida hoje marcada por melhores condições, acesso a muitos bens, né? Nós estamos aí num século de tecnologias, de novidades, né? Imaginemos que, sem ser nostálgico, né, não é essa saída, que há pouco tempo nós não tínhamos, por exemplo, energia elétrica suficiente, pelo menos. Que nós tínhamos que ir no meio do mato, arrumar lenha, né, para poder acender o fogão. Então, padre, pegando por esse gancho, porque na verdade esse acesso a tudo hoje, eu penso que é um dos motivos dessa grande insatisfação que causa frustração nas pessoas. Ah, mas era conformismo naquele tempo, que não tínhamos recursos nenhum, de uma energia elétrica, de uma televisão, de assistir, de ver os modelos de beleza que se exibia. Hoje todo mundo tem acesso a tudo automaticamente. E criou-se uma cultura de expor o lado bonito em tudo. Então as pessoas vendem essa imagem e quem não vende, a mídia busca vender como só é feliz quem é bonito, quem é rico, quem pode viajar, quem tem o celular da última moda. Isso move o mundo hoje, esse é o verdadeiro materialismo. Sim. Então quem em contrapartida não tem isso, tem as insatisfações. Primeiro, pessoais, segundo, nesse campo social. E, fugindo um pouco desse tema polêmico nosso, mas essa insatisfação chega ao extremo de nós vermos hoje o aumento de casos de suicídios, inclusive em jovens e adolescentes. E, sobretudo, nos países desenvolvidos. Né? Onde você tem um maior e mais fácil acesso às riquezas, às tecnologias, né?
Por isso, Cidinha, o texto ele faz uma proposta, na terceira parte, que eu acho muito bacana. Essa via de diálogo precisa nos ajudar a recuperar a verdadeira identidade do ser humano. Porque o nosso grande problema, e o que nos torna mais insatisfeitos ainda, é quando eu não sei quem eu sou. Às vezes nós estamos falando hoje de pessoas, às vezes até relativamente maduras, que ainda não encontraram a sua identidade, ela não consegue saber, pelo menos minimamente suficiente, quem ela é. E aí você vai atirando para tudo quanto é lado. Então a antropologia hoje deve ser uma ciência mais, deve haver mais investimento. Porque veja bem, só assim nós vamos compreender melhor os seres humanos do nosso tempo. Uma coisa importante, olha, o fato das diferenças, não nos tornam nem melhores e nem piores. Né? O fato do homem ser diferente da mulher não o torna nem melhor e nem pior. O fato da mulher ser diferente do homem não a torna nem melhor e nem pior. Né? Nos tornam simplesmente diferentes. Então, nós já somos diferentes. Aliás, uma coisa importante aqui, né, porque quando se discute essa questão do gênero, talvez, de fato, o pano de fundo está nessa insatisfação. Né? A pessoa não se sente bem, ela está descontente, ela está insatisfeita. Mas, veja bem, nós, seres humanos, somos todos diferentes. Até o gêmeo mais parecido, você convive um pouquinho mais com ele, você vai perceber que aqueles gêmeos univitelínicos, um é mais quietinho, o outro é mais saído. Idênticos geneticamente, né? Idênticos, mas diferentes. Deus nos fez diferentes justamente para que nós possamos ser enriquecidos com a diferença do outro. Então eu não preciso, para que eu seja acolhido como diferente, buscar alterar a minha composição natural, com todo respeito a quem gosta de usar os seus adereços, às vezes é uma questão cultural, mas se for simplesmente para chamar a atenção, para gritar para o mundo que eu existo, é um equívoco, porque você é importante e me enriquece, não é pelo adereço que você usa, né? Pela tatuagem que você usa, ou por você, sendo um homem, né, vai querer mudar de sexo, vai virar uma mulher. Você é diferente, deve ser amado e acolhido por mim, por aquele que você é. Né? Então, nós precisamos valorizar e investir na antropologia. Aliás, o documento fala, a Congregação da Educação Católica, a partir de um apelo do Papa Francisco, conclama as ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, para que, a partir desse fenômeno, né, como você muito bem disse, que é uma coisa mais atual, nós possamos investigar melhor. Né? E não tem uma instituição mais perita em buscar compreender melhor o ser humano do que a Igreja. São 2000 anos de muitas contribuições, e agora o texto da Congregação da Educação Católica fala de via de diálogo. E o que nós estamos fazendo aqui com o seu programa é colocar o assunto na pauta, incentivar você aí, sobretudo você que é professor, você que é catequista, você que é mãe, que é pai, que está interessado em entender melhor, a ler esse documento. Ele não é muito longo, né? São 30 páginas, e não tem uma linguagem tão técnica, porque nós precisamos fazer o seguinte, entender o que está acontecendo. Né? Não adianta ser radicalmente a favor da ideologia de gênero, porque tem o direito de escolher. Nascer homem, mas pode escolher ser mulher. E não adianta radicalmente ser contra, sem primeiro entender. Nós temos que entender o que está por trás do ser humano nos nossos tempos, que talvez por causa da insatisfação, talvez por causa de uma cultura, né, uma cultura nova que nós estamos vivenciando, chega a esse tipo de postura. E tem mais, Cidinha. Eu fiz questão de trazer aqui a questão que do natural você vai para o cultural, depois você vai para o legal. O Senado Federal, o Congresso Nacional, já está discutindo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. É o projeto 134 de 2018. Nós temos lá uma lei que está em discussão no Congresso Nacional, né? É um marco legal, um marco regulatório, né? O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Então, ainda não foi aprovado. Por isso que eu acho que um documento como esse, um texto como esse, o nosso programa aqui, é para a gente poder, enquanto responsáveis, também pelas nossas famílias, né, pelo anúncio que nós fazemos do Evangelho, participar dessa discussão, né? Ninguém vai ser excluído, marginalizado, ninguém vai ficar, vai ser inferiorizado por causa da reflexão, por causa do diálogo. Agora, se não houver diálogo, aí sim, nós podemos ter problema, tanto de um lado quanto do outro. Então, o programa aqui, eu acho que tem o objetivo, primeiro, de dizer, olha, a igreja, através da Congregação da Educação Católica, está oferecendo a nós cristãos católicos, às escolas católicas, eu penso aqui nos colégios da região, sobretudo aqueles de inspiração católica, um texto muito sério que não dá uma resposta, talvez que é o que a gente gostaria de ter, mas convida ao diálogo, porque é uma questão de muita responsabilidade. Nós temos que fortalecer as investigações científicas da antropologia e, iluminados pela nossa fé, enfrentar esse desafio muito próprio do século XXI dos nossos tempos. Muito bem, padre. Não conseguimos uma resposta, porque nós somos imediatistas muitas vezes e queremos a resposta pronta. Mas base para a reflexão nós já temos e não é algo que vamos ter a resposta de imediato. Mas nós temos que continuar buscando e continuar tentando entender o que está acontecendo com a nossa humanidade. Nós ainda vamos procurar refletir um pouco mais sobre isso, por isso convidamos vocês para continuarem conosco.